Oi, turma! Estamos aqui para nós retornarmos, os nossos estudos da sociologia da educação. Nos vídeos anteriores, nós estivemos refletindo, estudando sobre a importância dos estudos sociológicos para o curso de pedagogia. Tendo em vista que o curso de pedagogia tem um objeto de estudo a educação, e a educação ela acontece dentro de uma sociedade. Essa sociedade, por sua vez, ela é complexa, vários pontos estão em sua volta e para compreendê-la nós vamos à luz das reflexões dos sociólogos. Então, a escola, ela tem uma função social dentro do contexto da sociedade. A escola, ela está dentro dos organismos da sociedade. E a sua função social, ela pode variar dependendo dos objetivos que estejam implícitos na sociedade vigente. Então, a sociedade, ela varia as suas intencionalidades conforme os seus contextos históricos, políticos, econômicos. E é isso, essa reflexão que a sociologia traz para contribuir com o estudo da educação. Nós iremos estudar nesta aula de hoje iniciaremos os pensadores, os principais teóricos da sociologia. Para início, temos aqui essas perguntas básicas e eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Inclusive, essas perguntas, elas estão naquele livro que eu até indiquei aí na plataforma para que vocês lessem e façam a resenha. Posteriormente, nós teremos uma discussão em grupo, uma discussão a qual nós estaremos aprendendo, inclusive, novas habilidades tecnológicas, contribui na formação do pedagogo, e nós iremos fazer um AV2 com essas habilidades a qual nós estaremos desenvolvendo, ok? Então, essa pergunta está lá no livro, esses questionamentos. Educar é conservar ou revolucionar? Educar é tirar a venda dos olhos ou impedir que o excesso de luz nos deixe cegos? Educar é preparar para a vida? Se for assim, para qual vida? Com a palavra, esses inquietos senhores, os formuladores da teoria sociológica e sociologia da educação. Então, a emergência, a efervescência, o surgimento do pensamento social foi em bases científicas. A sociedade, no cientificismo, no período a qual as ciências estavam ali ganhando o seu espaço, a qual as sociedades estavam deixando a sua maior característica de crença somente teológica, passando a buscas do objetos, a busca do conhecimento como um objeto, algo concreto, a qual os cientistas pudessem ter objetividade, pudesse ter distanciamento do senso comum. E aí surge, a partir das ciências naturais, surge o pensamento social. A busca para entender, principalmente esses questionamentos, saindo ali do período feudal, surgindo o processo da Revolução Industrial, os países europeus em busca de comércio, em busca de crescimento econômico. E aí há uma efervescência, uma mudança daquela sociedade estática, aquela sociedade linear, surgem várias mudanças. E dentro dessas mudanças muda-se a convivência e então o pensamento social. Como acontece a vivência em sociedade, como acontece os fatores sociais que estão presentes naquela sociedade, de que forma ela implica a convivência das pessoas. Qual é a função de cada indivíduo dentro daquela sociedade? Qual a função dos organismos sociais dentro daquela sociedade? O pensamento social, ele inicia-se com o Augusto Comte. Ele traz o início das reflexões sociais. Porém, a sociologia, ainda não tratada com esse termo, sociologia, mas o pensamento sociológico, o pensamento social, ele ainda não é autônomo.
do seu nascimento. Ele nasce vinculado às ciências naturais. Um vínculo quanto aos métodos, quanto às teorias. Vamos ler aqui só esse texto. A emergência do pensamento social em bases científicas. A reflexão sobre a vivência em sociedade evidencia-se no cientificismo com crença no poder dominante e absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob formas de leis. Até então, o conhecimento da vivência em sociedade era um senso comum, né? O achismo. Então, a ideia é trazer esse conhecimento social da razão humana, conhecer a realidade e traduzi-la em formas de leis, que seriam a base da regulamentação. A partir desse conhecimento, ele estaria para regular a vida do homem, natureza e universo. Uma filosofia social, ou seja, ela surge dentro dos pensamentos filosóficos, mais na frente, com o autor Émile Durkheim, é que a sociologia ela ganha o seu espaço próprio, tornando-se uma disciplina. Após esta aula, nós estaremos a aula do tripé da sociologia. Neste momento, estamos vendo a sociologia no seu surgimento, na sua emergência. Ela surge dentro de um contexto das ciências naturais, dentro da filosofia. Uma filosofia social positivista, ou seja, era positivista, reafirmando que a ciência tem uma resposta para todos os fatos que acontecem em uma sociedade. E para essa ciência ser executada, o cientista ele precisa tratar do conhecimento como um objeto. Considerando aqui que o conhecimento é a vivência em sociedade, então a vivência em sociedade ela torna-se um objeto a ser estudado, investigado. Para isso, o cientista ele precisa trazer o distanciamento necessário e, através de uma pesquisa, de uma reflexão metodológica, e justificar os acontecimentos em sociedade, como a cultura, a religião, a política, a economia, que mais na frente chama-se os fatos sociais. Uma filosofia social positivista que se inspira no método de investigação das ciências naturais e procurava identificar e justificar a vida social sob as mesmas relações e princípios com os quais os cientistas explicavam a vida natural. A exemplo, vamos dar um exemplo: darwinismo social. O darwinismo, né, social, ele explica que as transformações sociais a partir de um estágio inferior para outro, superior. Ou seja, aquelas sociedades primitivas, aquelas sociedades que estavam distantes das revoluções mundiais que estavam acontecendo, a exemplo da Revolução Industrial, elas eram consideradas sociedades que estavam no início do seu processo. Considerava-se para eles, para os cientistas da sociologia, os fósseis vivos, aqueles a serem estudados como primitivos. E assim, as sociedades mais simples eram consideradas aquela sociedade que necessitava de seu desenvolvimento, necessitava da civilização. E exemplo também dos processos industriais e das tecnologias que estavam emergentes para aquela sociedade. As sociedades menos avançadas deveriam evoluir em direção a níveis mais complexos. Surge aí uma justificativa, ponto de justificativa para as expansões europeias, a qual eles sairiam com uma razão social. Não seria com aquela razão econômica que a gente normalmente conhece, né? Eles gostariam de mercado de trabalho e mais consumidores para a sua revolução industrial. Aqui se justifica que essa busca por novas sociedades se justifica que as sociedades elas necessitavam de civilização. O Brasil necessitava de civilização, a Ásia, a África. E aí os países europeus ali justificavam, né? E justificou a expansão europeia em outros continentes.
a partir disso, do darwinismo social, que as sociedades primitivas necessitavam alcançar uma civilização. Então, nessa teoria, na emergência do pensamento sociológico, as sociedades elas iniciam de forma primitiva e desenvolvem-se em estágios até alcançar o mais alto da civilização, o mais alto do conhecimento, das tecnologias e ao garantir o seu desenvolvimento. Próximo slide. Outra justificativa, à luz das ciências naturais, é o organicismo. Diz aí no slide. Existem caracteres universais presentes nos mais diversos organismos vivos, dispostos sob a forma de órgãos e de sistemas, como partes independentes, cuja função primordial é a preservação do todo. Reforçando aí, a função é a preservação. O pensamento sociológico, ele surge dentro também desta ética, desta moral de preservação. Dentro do organicismo, cada sujeito ele tem a sua função social. Fazendo assim, à luz das ciências naturais, nós temos o átomo, as moléculas, até chegar os indivíduos, e aí chega a comunidade, o ecossistema. Tudo isso, esse ecossistema, ele contribui para a preservação de todo o nosso mundo, de todo o nosso universo. Assim estava à luz do pensamento social. Cada órgão, desde o indivíduo, família, religião, economia, os órgãos de economia, de política, eles estavam para a preservação do todo social. Cada qual com a sua função, os seus caracteres universais, presentes nos organismos vivos, dispostos sobre órgãos, que esses órgãos eles estavam dentro de um contexto, de um sistema, e o objetivo é a preservação do todo social. Surge aí esse organicismo social, né? Desta maneira, esta é a emergência do pensamento social, desta maneira estabelecem leis de evolução e as sociedades humanas são tratadas como espécies, ignoram as especificidades históricas e culturais do homem. Quando nós falamos de especificidades, nós falamos de cultura, né? Nós sabemos um país como o Brasil, nós tínhamos a nossa cultura própria, África, Ásia. Então, aqui eles foram ignorados à luz desse pensamento que eles estavam necessitando de civilização. Então, deixam de lado as particularidades. Há uma perspectiva dominante na sociedade a partir desses princípios básicos. Indo da filosofia social à sociologia, Augusto Comte propôs uma ciência chamada, em primeiro momento, física social, a qual se justificava-se que as leis para a sociedade estavam à luz das leis naturais. Depois chama-se em sociologia. Era essa que seria capaz, essa que eu digo, essa disciplina, este conhecimento, seria capaz de aplicar o método de observação e experimentação, distanciando o conhecimento das sociedades de um senso comum, passando a ser justificado como ciência a partir de observação e experimentação. Aquele processo de estranhamento a qual o sujeito ele se distancia, deixando o seu senso comum, deixando os seus próprios julgamentos a determinado assunto e traz ali a observação e a experimentação, algo provável. Essa observação e experimentação da ciência da natureza na sociedade. Esse método encontraria as mesmas estruturas e leis que existem na física, porém exercidas sobre a sociedade. Nascia aí a sociologia, que seria mais bem delimitada mais tarde com o pensador Émile Durkheim, que criou um método de operação próprio para a sociologia. Até então, a sociologia ela não era autônoma. Ela tinha um vínculo com os princípios, as leis das ciências naturais.
Mas o ponto positivo é que a sociologia ela vai ganhando o seu espaço, o seu pensamento de sociedade, ela vai ganhando um espaço que mais na frente ela vai ganhando sua autonomia. Emile Durkheim como aquele fundador, né, aquele que traz a independência da sociologia. Depois, Karl Marx, que traz a qual a vivência em sociedade ela não está apenas para a permanência estática da vivência em sociedade, e sim para uma transformação social. Então, o pensamento, e até chegarmos aqui, nós estamos falando da sociologia clássica, né? Até nós chegarmos aqui nos nossos momentos, na sua vivência, sociologia contemporânea. Então, o surgimento da compreensão da vivência em sociedade nos traz aquelas reflexões iniciais. Se educar é para conservar ou para revolucionar? Se é para abrir os olhos ou para impedir que o excesso de luz, né, nos deixe cegos? É preparar para a vida? Então, de que forma o educar ele está interferindo na nossa vida em sociedade? Essa reflexão nós não devemos nos delimitar apenas a conhecer o que os teóricos estão dizendo, mas trazer também questionamentos. De que forma a educação hoje ela está para contribuir na formação cidadã de cada indivíduo, sendo essa educação formal ou a educação informal, que também está presente na nossa sociedade. Então, encerramos por aqui este vídeo. Deixarei o link para vocês resolverem algumas questões. Faço uma leitura, acrescentar sobre o positivismo e resolvo aí as questões, que inclusive são questões de concurso. Legal? Até o próximo vídeo, a nossa próxima aula.